pere. Pere. Cacha. Boa noite, pessoal. Salve, aqui quem tá falando é o Renan. Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com meu brother Tauan. Boa noite, Tauan. Salve. Boa noite, Renan. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. E aí, cara, bora falar mais um pouco de One Piece? Bora. Mais uma semaninha sem capítulo aí, né? Vamos papear aí sobre o rumo dessa série. Demorou. E, cara, queria fazer um gancho aqui com a live passada pra você comentar aquele detalhe que a gente discorreu pouco durante a última live sobre a conexão dos Kozuki com os Minks. Te acorda aí agora? Você lembra? Acho que a gente tava falando que os Minks podem ter tido problemas, né, de perseguição, né? Sim. E os Kozuki acabaram ajudando. A gente sabe que de alguma forma eles são aliados desde muito tempo. Não é especificamente dito que é o século perdido ou não, né? Mas vale lembrar que os Minks já estão morando nas costas de Zunisha. É dito que em torno de 1000 anos, então é algo de antes do século perdido, né? Que os Minks se retiraram ali para as costas do Zunisha. A gente não sabe de onde eles vieram antes ou não. Mas o que a gente tinha comentado é que o Wano conseguiu se fortalecer muito bem, né, contra ataques estrangeiros. E talvez não, ao que tudo indica, outros territórios que eram aliados do Reino Antigo não conseguiram fazer o mesmo, como foi o caso de Shandora, né, que teve uma batalha ali, muito provavelmente, a gente acredita, após os eventos do século perdido, ali no final, né, depois da derrota em si do Reino Antigo. Perfeito. Ou da derrota de Joy Boy, né? Depende do ponto de vista. Então, tendo em vista isso, pode ser que os Minks tenham sido atacados pelo governo mundial da época, né? Em algum momento. E os samurais de Wano tenham vindo salvá-los. E aí fortalecendo esse laço aí, né? Entre os dois. Sim, vai que, igual sugerimos, né? E o lado da Toki fosse o lado que conseguiria ouvir, né, a voz de Zunisha da época. E por isso que o Momonosuke tem esse poder hoje em dia de conseguir comunicar com o Zunisha. Acho que mais precisamente ainda dar as ordens, né? Porque ouvir, a gente viu que o Oden consegue ouvir, por exemplo. Exato. Que o Roger conseguiu ouvir, que o Luffy consegue ouvir, mas a grande questão é dar a ordem. Se o Oden conseguir ouvir, se fosse do lado dele, da família, vamos dizer assim, se fosse um Kozuki, o ancestral supremo aí, que antigamente já deu ordens para Zunisha, por que o próprio Oden não conseguia dar as ordens, né? Por que ele só conseguia ouvir o elefante ali? Então, o Momonosuke não. O Momonosuke consegue conversar, ele consegue ordenar o Zunisha a fazer alguma coisa. Acho que isso está relacionado muito provavelmente à ancestralidade dele com a Toki. Afinal, se a gente parar pra pensar, a gente não viu mais nenhuma Amatsuki na série, né? Além da Toki, o que dá a entender que a linhagem dela realmente deixou de existir desde o século perdido até ela chegar naquele momento e ter seus filhos com Oden, né? Exatamente. Beleza, dito isso, eu acho que encerramos a parte da semana passada que a gente começou e eu achei que foi muito bacana. Inclusive, quem começou a ouvir o podcast, por gentileza, deixa o like, deixa algum comentário pra gente saber o que vocês acharam. Se inscreva aí no canal para ajudar a gente a crescer, tá bom? É verdade, o like é muito importante para engajar no episódio. Exatamente. E o tema dessa semana será armas ancestrais, correto? É isso demais. Então só um minutinho, tá bom? Galera, bora falar de armas ancestrais. Cauã, eu vi aqui o que você escreveu e me mandou.
e eu vi que tem uma ordem para você fazer as suposições e tudo mais aqui. E eu vi que você começou por Poseidon. Por que você começou por Poseidon? Conta para nós. Cara, acho que é muito simples. A gente tem que. Acho que para qualquer boa teoria, a gente tem que embasar ela na série, embasar ela com coisas que realmente aconteceram dentro do cânon da história principal ali. E Poseidon é com certeza a arma que a gente mais tem informação até o momento, né? Já foi revelada lá na Ilha dos Homens Peixes o que é a Poseidon em si, né? Qual que é o poder que ela tem. E acho que com isso a gente consegue embasar e ter ideias de coisas pinceladas que o Oda deu ali sobre as outras armas e até fazer suposições que podem ser muito assertivas aí de repente, né? Então por isso que eu comecei por Poseidon. Perfeito. Então, como que você montou essa teoria? Pode ir discorrendo aí que se tiver alguma coisa eu te interrompo, tá bom? Beleza. Então, eu tava tentando pensar em o que poderiam ser as armas ancestrais, né? E tentando achar uma relação entre todas elas. E claro, a gente fala armas ancestrais, mas a gente muito provavelmente vai ver que o propósito inicial disso não era ser usado como uma arma. Isso acho que tanto eu quanto o Renan temos esse pensamento aí, de que inicialmente elas não foram projetadas ou idealizadas para serem armas, né? Por quê? A gente tem o poder de Poseidon, que é o poder de conversar com os reis dos mares, né? De ordenar os reis dos mares. E aí vamos linkar com o que a gente falou antes, até de Zunisha. A gente consegue ver que o Luffy, que o Oden, que o Roger, eles conseguiam ouvir os reis dos mares. O Roger e o Oden ouviram quando eles estavam chegando na Ilha dos Homens-Peixe. Verdade. Até uma conversa bem interessante que eu vou chegar nela depois, né? Lembra, Renan? Lembro. Lembra daquela cena dos Reis dos Mares falando lá sobre os dois soberanos que viriam a nascer, etc. Então a gente Exatamente. vê que eles têm a capacidade. Sim, e o Oden Pode e o falar. Roger lá ouvindo assim, não, mas quem que tá falando isso? O que que é isso? E aí eles ficaram com essa informação de que eles precisariam talvez de mais tempo, né? Eles chegaram na época errada. Enfim, Sim, dando mais a entender de que a gente tem uma profecia, certo? Foi certo. algo realmente escrito em algum momento que em determinado tempo aconteceria alguma coisa. Acho que isso tá bem claro assim no decorrer da história de que existe um tempo certo para algo acontecer. E a gente também vê ao longo da história de que as armas, elas, elas podem ser armas dependendo de quem as usa, né? Um navio pode ser só um navio para navegar, mas ele pode ser um navio de batalha se alguém quiser fazer o mal usando aquele navio. E acho que com as armas ancestrais tem essa mesma lógica, sabe? Acho que o ideal delas era um e foi corrompido ao longo da história aí para demonizar talvez esses poderes ou algo nesse sentido. E o poder da Shira Roche seria isso, né? Ela consegue ordenar os reis dos mares, que são criaturas colossais aí que a gente sabe que se quiserem conseguem sim fazer um estrago, né? Sim, Mas a gente vê que o propósito, pelo que foi mostrado na série, é utilizar o poder dela de ordenar os reis dos mares para transportar os tritões e as sereias dentro da Arca Noah. Então, Renan, me corrija se eu estiver errado, mas não tem nada de ofensivo nisso, certo? certo. Um transporte, um Uber diferenciado. Exatamente. Então, se a gente tem um reino super avançado tecnologicamente no passado, que era muito provavelmente o caso do reino antigo, né, como o Vegapunk citou, talvez eles tenham utilizado desse dom da princesa Poseidon da época. E a arma ancestral em si, ela não é só princesa. Eu acredito, que a arma seja o conjunto de alguns fatores. Que a arma ancestral seja o propósito em si, sabe? Poseidon seja toda essa ideia, seja a construção, seja o dom da sereia e seja também os animais que vão
que vão realizar essa tarefa ordenada por ela, certo? Então, o objetivo de Poseidon é levar os tritões para a superfície. E para isso eles precisam do dom da princesa, precisam da arca Noa e precisam dos animais. E aí a gente tem aquela ideia. Bom, quem é que construiu a arca Noa? Muito provavelmente foi um projeto do reino antigo, né? Foi algo que pensado ali por alguém daquele reino, visando extrair o máximo potencial dos poderes da princesa Poseidon. Então acho que seria a união desses três fatores que criaram o conceito de Poseidon, sabe? E para continuar, a gente pode tentar linkar essa ideia, essa ideologia, assim, esses fatores de Poseidon nas outras armas ancestrais, certo? Interessante. Esse conceito ele existe no fandom há um tempo, né? Eles falam da pessoa que conduz, da, dos animais que puxam e da carruagem, né? Digamos assim. Isso. E Acho que o Matheus do All Blue tem bem forte essa teoria com ele. Acho que ele fala dos três Cs, é o condutor, a carroça e a carruagem, algo assim. a roça e o cavalo mesmo. Tem Isso muitos aí. anos já que existe isso aí, e realmente. E ela, quando a gente pega a Poseidon, né? Ela faz muito sentido. E aqui a gente tem mais informações, como você bem colocou, e trouxe os fatos aqui à tona pra gente. Beleza. E tem mais alguma coisa sobre Poseidon que você ainda queira falar? Não, acho que Poseidon seria mais ou menos isso mesmo, é utilizar esse poder da princesa, que vale lembrar, ela não é a única que consegue entender os reis dos mares, mas ela é a única que consegue dar ordens. E muito provavelmente ela é uma das soberanas que ainda faltava nascer, dita pelos reis dos mares, certo? Os Perfeito. reis dos mares falaram que dois soberanos deveriam nascer. E mais pra frente eu vou tentar descobrir quem são esses dois soberanos aí, porque eu acho que um já tinha nascido naquela época. Se bobear, às vezes tá falando de dois soberanos e a gente tá considerando um outro, e esse outro que você falou já tinha nascido, às vezes são três soberanos e tava faltando dois. Eu acredito, isso. A gente Eu não acredito que sabe. são três, acredito que são três. Beleza. Então, a próxima arma pela ordem, assim, de que a gente sabe alguma coisa, seria Pluton, então? Exato, exatamente. Seria Pluton. Porque Pluton a gente ouve falar dela lá em Alabasta já. É a primeira vez que a gente ouve falar de Pluton. E o Crocodile até é um que acredita que ela está submersa nas areias de Alabasta. E a Robin descobre a localização dela lendo o poneglyph que está lá, certo? Mas a gente não ouve mais falar dela por um bom tempo até chegar em Water 7, correto? Correto. Lá em Water 7 descobre que existem plantas que são capazes de replicar Pluton. Elas replicam um navio de batalha que pode confrontar Pluton. E o governo mundial está atrás disso, certo? E agora, em um ano, a gente descobriu que Pluton está lá. Em um ano, na antiga Wano, né, submersa pela água do mar, mas o navio Pluton, que a gente acredita ser um navio, muito provavelmente, uma embarcação, alguma coisa nesse sentido, tá lá, debaixo da Wano que a gente conhece. E aí, se a gente levar em consideração que Pluton também é um conceito, com alguém dando ordens, um animal e um objeto assim criado pelo reino antigo para chegar em algum objetivo, né? A gente pode pensar que o Pluton seria o objeto que está escondido sobre a Wano. E aí, Certo. tentando linkar com algumas coisas que foram mostradas na obra, por que que o Zunisha estava lá em Wano na hora da abertura das fronteiras, teoricamente, né? Por que que o Zunisha tinha esse objetivo de chegar até o Wano? Talvez o Zunisha seja o animal necessário para a condução da Pluton. E o único que a gente vê dando ordens para Zunisha é o Momonosuke. O Luffy, novamente, só escuta.
o Odin só escuta, o Roger só escuta a voz dele, mas o único que dá ordens é o Momonosuke. E aí, como a gente disse no começo, talvez seja de uma linhagem da Tolkien, né? Não necessariamente dos Kozuki, mas ele seguiria essa mesma lógica, né? Precisa do animal, precisa do objeto e precisa do soberano. Soberano, nesse caso, o Momonosuke. E uma coisa que eu acredito, e aí vai ser só uma aposta minha, eu acho que a teoria fala de três princesas, tá? E não três soberanos. Acho que originalmente eram três princesas que comandariam essas três armas ancestrais. Por que só dois soberanos e ainda iriam nascer? Porque eu acho que um dos soberanos viria diretamente do século perdido. Eu acho que a pessoa que estava procurando Pluton, estava procurando Zunisha, era a Toki. Entendi. Eu acho que a Toki era a pessoa que deveria dar as ordens para Zunisha. Que da E hora. por isso que os reis dos mares. Oi, desculpa. Não, que da hora. Pode continuar. Isso, e por isso que os reis dos mares estavam esperando o nascimento de somente dois soberanos, porque um já tinha nascido 800 anos atrás, né? E por isso que ela É, estava pulando aí naquela altura da o história ele já tava lá, né? Já tinha ido Isso, pro naquela futuro? altura da história até, acho que a gente já tinha até o Momonosuke, né? Já. Mas aí os reis dos mares não tinham como ter essa informação. Então, muito provavelmente, quem deveria ser o comandante de Zunisha seria Toki, na minha opinião. E aí ela confiou isso ao filho dela, por isso que ela mandou o Momonosuke para o futuro, né? Não só para salvar o ano, mas também para concretizar essa vontade herdada lá do Reino Antigo, essa missão que foi dada para ela. Eu acredito fortemente nisso, assim. Se essa teoria do ideal de Plutão, Poseidon e Uranus ser verdadeira, assim, eu acredito muito nisso. Porque muita gente acredita que os dois soberanos eram a Shirahoshi e o Luffy. Mas eu não gosto de ir para esse lado onde o Luffy é algum predestinado, sabe? Eu acho que os únicos predestinados que a gente tem na história seriam realmente os herdeiros dos dons das armas ancestrais. Seriam esses soberanos. E o Luffy foi simplesmente um acaso, sabe? A fruta escolheu aquele garoto alegre lá da Vila Fuxa. Não gosto de pensar nele como alguém escolhido. Não sei se tu concorda com isso ou não, Renato. Tu gosta Concordo, dessa ideia sim. do Luffy ser, Na né? verdade, concordo com a ideia do Luffy não ser nenhum predestinado. Eu entendo que talvez outra pessoa se encaixe nesse termo aí, mas ela teria relação com a última arma ancestral. E aí eu vou deixar para falar mais para frente. E beleza, aproveitar e pedir pra quem tá ouvindo para se inscrever no canal, deixar o like, que isso é muito importante para a gente conhecer o nosso público e formatando novas teorias e formatando novos conteúdos para a gente conseguir trazer aqui no nosso podcast. Mas beleza, tal. Então você entende que o Zunisha seria o animal, o Uhum, Momonosuke, o quem tem o dom, né? Soberano isso, ali. E a arma e a carruagem, digamos, seria Pluton, certo? certo. E como A que isso Pluton funcionaria? desenhada aí, desculpa, como? E como que isso funcionaria? A minha aposta pessoal aqui eu não gosto da ideia de ser exatamente como Poseidon, do Zunisha puxando aí o navio gigantesco, algo assim. Eu acho que o Zunisha pode ser necessário de alguma forma, dando a energia necessária para o navio navegar, porque vamos pensar, se for mesmo um navio de batalha, ele não pode se mover com vela, porque imagina a quantidade de vento para fazer um navio do tamanho de uma ilha se mover. É bizarro. Faz sentido? Assim, tem Thriller Bark, né? Thriller Bark é grande. Eu não sei quão grande é Pluton. E Thriller Bark, vento que leva mesmo. Faz sentido. A Silverback, ao mesmo tempo que é grande, ela tem uma parte de
de água dentro dela muito grande também, né? Sim, sim. Talvez ela não seja tão pesada, não sei. Mas algo com uma estrutura de um navio mesmo, de madeira, assim, antigo, eu imagino que seja algo mais pesado. Então, eu gostaria de pensar que talvez, de alguma forma, o mecanismo para locomover Pluton fosse aqueles jatos de água que o Zunisha dá lá em Zou, quando a gente vai para lá, que ele se molha usando a própria tromba, sabe? Talvez isso tenha sido alguma demonstração do que o elefante consegue fazer, sabe? De pegar a água do mar e jogar aquele jato, movendo assim o navio. Eu gosto dessa ideia, assim, sabe? Ou algo nessa linha, assim, mas não o elefante em si puxando o navio, eu acharia um pouco repetitivo. Entendi. Eu pensei uma coisa que agora, assim, meio absurda, né? Não sei o tamanho das pernas do Zunisha, se aquilo dobra, se não dobra. Mas às vezes um barco desse tamanho poderia ter um espaço para o Zunisha se encaixar, digamos assim. E aí permitir a ele aos poucos ir pegando a água e jogando no lugar que precisa para ajudar nessa locomoção. Será que Sim. seria viável? É porque Bom, faz dependendo da sentido, né? pressão que ele joga a água no motor, alguma coisa do tipo, né? Isso. Poderia gerar energia ali para fazer um motor maior funcionar. Isso, é isso que eu imagino, um motor assim hidromecânico mesmo, sabe, com a própria água do mar. Mas o que dá essa energia para ele seria o próprio Zunisha bombeando essa água, sabe? Interessante, cara. É, tem alguma outra coisa para adicionar nessa parte aí? Porque, por enquanto, eu meio que assim, nossa, fui pego de surpresa. E o máximo que eu consegui pensar até o momento seria isso. Às vezes, nas nossas conclusões, a gente pode chegar a novas hipóteses. Mas tem alguma Não, coisa a mais? acho que para Pluton seria isso mesmo, é. Eu acho que é linkar esses três pontos que a gente já viu na obra, certo? E se assemelham muito aos três pontos que a gente tem relacionados a Poseidon, né? Os três pontos de Poseidon, mesmo que eles não sejam, digamos assim, os três a ideia, eles estão lá, eles são fatos dentro da obra, certo? Certo. Pluton, o único fato que a gente tem é que está escondido debaixo de Urano, é um objeto, né? Mas por toda essa característica de estar em Urano, de Urano ser o lar daquele que comanda as Zunisha, né? De Wano ter uma ligação antiga com os Minks que vivem nas costas de Zunisha, acho que são coisas que vão se empilhando uma em cima da outra e ficam muito semelhantes ao que acontece na Ilha dos Tritões com Poseidon. Ah, não, gostei muito, viu? Gostei demais. E eu tô pensando aqui, será que a gente vai chegar a ver Pluton na obra? Porque por enquanto as fronteiras estão fechadas. Deve chegar o momento certo de abrir Ah, essas fronteiras, né? Eles devem precisar talvez eu chegar acho que primeiro lá no tesouro, né? com certeza esse momento vai chegar. Afinal, o Oden, ele entendia que as fronteiras deveriam ser abertas para a chegada de Joy Boy, né? Para Joy Boy encontrar o Ano. Mas o Joy Boy acabou encontrando o Ano sem precisar abrir as fronteiras. Então eu acho que por Sim, isso que o Momonosuke entendeu o que ele deveria esperar. Ele não precisava se apressar, né? O Joy Boy já encontrou o Ano já é aliado de Joy Boy. Ele pode aguardar o momento certo, ele não precisa se precipitar em nada. Né? Eu consigo enxergar dessa forma e acho muito provavelmente que a gente ainda vai refazer uma boa parte da jornada do Luffy, assim como o Roger refez um pouco da jornada, sabe? O Roger fez para buscar as pedras vermelhas, né? O Luffy vai fazer para buscar aliados, eu acho. Para chamar a galera para vir com ele pro mar de novo. E acho que a gente vai parar em um ano de novo. Tem outros motivos aí por qual eu acho isso também. Toda a questão da Hiyori que não ficou fechada, eu acho, com os ideais da obra no final, né? Ela continua naquele ciclo de ódio que eu acho que precisa ser quebrado. E então acho que a gente ainda vai para o ano em algum momento, que vai ser no momento que baixarem as fronteiras aí e Pluton vai emergir.
Perfeito, cara. Então, só um minutinho pra gente ir pra última parte aqui, então, das armas ancestrais. Beleza, então, por fim, a última arma é Uranus. Correto? E o que você trouxe pra gente aí de doideira para o podcast fazer jus ao nome de Devaneio? Cara, essa sim. Aqui agora acho que começa realmente a teoria, sabe? Uranus é a arma que a gente, a princípio, não viu nada no mangá, certo? Nada Certo. oficial, nada confirmado, nada como um fato dentro do mangá. Então, eu tô aqui para supor, para ter um devaneio aí, como diz o nome do nosso podcast. Tô aqui para teorizar e para ver o que tu acha aí que tu pode agregar nessa ideia, tá? Uranus, para mim, já apareceu no mangá. Opa! Uranus, Não li esse capítulo não, hein? Uranus. Conta aí. Não leu esse aí? Não leu. Não, tu leu sim, tu leu sim, tu leu sim. Eu acredito muito fortemente que Uranus é a arma que apagou Lulúzia. Que aquela é a Tá. arma ancestral que apagou Lulúzia, é Uranus, sabe? E, bom, mas muita gente pode se perguntar, não, mas foi dito que foi apagada pela Mother Flame, né? Que a arma era Mother Flame criada pelo Vegapunk. Cara, foi dito que a criação de Vegapunk ficou pronta e mostrou aquela coisa sobrevoando o Lúcio. Que a criação dele era Mother Flame, mas nunca foi dito que tudo aquilo era a criação do Vegapunk, certo? Então acho que isso dá brecha pra gente pensar em algumas coisas. Até porque no que eu posso me basear para falar isso, tá? Eu acho que seria extremamente difícil criar algo que tem o tamanho de uma ilha em outra ilha. Tá. Continue que Faz depois sentido? Não, assim, às vezes pode ser feito em partes, né? Na arma, se a gente tá falando da arma que destruiu o Luluzi, ela tem 16 raios. E se são 16 mini partes que às vezes estão acomodadas em algum tipo de nuvem, igual essas nuvens que a gente tem lá em Skype, que algumas funcionam como tipo uma terra, né, que você consegue E a andar gente sobre tem até elas. mesmo em Egghead, né? Sim, sim, verdade. E aí, às vezes, de um em um ali, 16 poderiam se movimentar. É o que eu pensei agora aqui. Mas continue. Pode, realmente. Mas eu tendo a pensar que o Mother Flame é o combustível que o Vegapunk conseguiu criar. E ele tá na busca aí pela aquela energia inesgotável do Reino Antigo, certo? Aquela Certo. energia máxima que ele cita na série. Pensando nisso, acho que faria. E a gente viu também que o Vegapunk, de certa forma, ele não é um cara armamentista, né? Não por opção, pelo menos. Porque quando ele tava nos Meds, ele ia contra isso. A gente viu isso na história de capa recentemente. Ah, mas ele criou os pacifistas, ele criou, né? ah, todo esse exército aí de ciborgues que com poder destrutivo imenso para a marinha e tal. Mas aí eu tendo a pensar que é um outro caminho que ele resolveu seguir e que, como a gente já viu, ele tem alguma relação aí com o Dragon e eu acho que isso vai ser para os revolucionários em dado momento. Não à toa foi usado o corpo do Bartolomeu Kuma para fazer isso, né? Então acho que assim como o Dragon, ele cansou de ser tão pacífico e resolveu criar alguma arma aí para combater o governo mundial em algum momento. Mas, falando sobre a arma, acho que se ela tem alguma tecnologia tão assim, tão avançada do Reino Antigo, né, já que eu acredito que ela se semelha muito a Uranus, se não a própria Uranus, acho que seria muito difícil do Vegapunk criar algo assim sem poder estudar o reino, o século perdido, né? De forma que o governo mundial permita ele estudar o século perdido, certo?
Porque senão eles mesmos se tocariam do que está acontecendo, não precisava York avisar, né? O próprio governo mundial saberia que ele está, de alguma forma, estudando para recriar Uranus. Então, será que eles permitiram isso? Mas daí eles estão permitindo o que eles mesmos proíbem? Acho que é um pouco contraditório. E a gente, se a gente Entendi. analisar também a proporção das ilhas, claro que proporção em One Piece é algo bem complicado, assim, o Oda às vezes dá uma, ele dá uma trollada e faz o que ele quer, assim, com algumas coisas. Mas se a gente for parar pra ver isso, a sombra que aparece sobre o Lulusia é maior que a própria ilha, né? E aí, se a gente botar em perspectiva aquele navio que está se aproximando da cratera que ficou lá em Lulusia e botar ao lado da imagem dos navios de batalha chegando em Egghead, a ilha de Egghead parece ser até menor do que a cratera que ficou lá em Lulusia, sabe? Porque os navios parecem maiores ali na costa do que aquele navio próximo da cratera. Ah, pode ser um navio diferente, claro, mas a gente tem diversos tamanhos de navio ali em Egghead. E ainda assim, acredito que pela essa perspectiva, acho que a cratera é maior do que a ilha do Vegapunk, sabe? Entendi. Então, Onde você quer acho chegar muito com isso? difícil, acho muito difícil aquela nuvem inteira ter sido criado em Egghead e a York ter conseguido enviar ela para os Gorosei sem que o Vegapunk tivesse algum conhecimento sobre isso. Entendi. É uma coisa assim, que é muito grande assim para se movimentar sem o conhecimento de todos, né? É, o Vegapunk seria muito tapado se ele não visse que tá faltando uma arma do tamanho de uma ilha na ilha dele, né? Acho que ele realmente seria muito tonto. E não vejo o Vegapunk fazendo isso. E outro ponto para embasar isso é que a York diz que para replicar, né, a Mother Flame, quando os Gorosei perguntam para ela se ela é capaz de fazer isso, ela diz que ela só precisa da Power Plant, né, que é a usina elétrica, né, que uma tradução direta seria a usina elétrica, que está em Egghead. Cara, acho que para fazer algo do tamanho de uma ilha, ela precisaria mais do que só uma usina elétrica. A usina elétrica me faz pensar que é só o combustível mesmo, que é só energia para movimentar aquilo lá, né? Acho que esses são os principais pontos que me fazem embasar o fato de que talvez aquela bola gigantesca lá sobrevoando o Lúcia seja Uranus de verdade. E por que que ela tá na mão do governo mundial, Renan? Sim. Tem alguma ideia? Não sei. O que que você pensou aí pra gente? Então, cara, eu pensei que a única relação que a gente tem aberta dentro da obra atualmente entre o governo mundial e os aliados de Joy Boy, a única pessoa que faz esse link direto entre esses dois pontos é a família Nefertari, né? A gente viu que a família Nefertari, ela estava do lado do governo mundial e em algum momento ali ele se voltou contra isso e ganhou até um D no sobrenome, certo? A gente vê isso recentemente na obra ali, revelado pelo Rei Cobra, em conversa com o Imu-sama e com os outros Gorosei. Então a gente tem esse elo ligando as duas coisas, né? O que que aconteceu? O que que fez a Lily mudar de lado? E aí o que que eu trago nessa teoria? Eu acredito que, seguindo as linhas de raciocínio que eu trouxe para as outras armas ancestrais, Uranus também tinham três fatores que geravam a ideia de Uranus, sabe? Uma é o objeto, que é aquele usado para destruir Lulúzia. Outra seria o comandante, né? O soberano ali que dá ordens, que seria a Nefertari de Lili. E a outra coisa seria um animal, que a gente ainda não conhece, que seria o responsável por energizar ou por mover aquele objeto. Né? Esse foi algo idealizado por Joy Boy ou pelo Reino Antigo, não sei, enfim, por esse grupo de aliados daquela época. É isso que eu quero trazer com essa teoria. E aí, nos dias de hoje, quem poderia fazer isso? A nossa querida Mugiwara honorária aí, a
Nefertari Vivi, certo? Interessante. Você não acha que tá supondo coisa demais agora, Talman? Ah, com certeza, mas estamos aí para isso, né? Excelente. Então, você acha que isso é um dos motivos para Vivi também entrar na mira de Musamá? Sim, ela tem uma semelhança absurda ao que tudo indica ali com a antiga rainha Nefertari Lili, né? E já tava na mira do Imusama. E aí o Rei Cobra ainda vai lá, abre a boca dele pra quem não devia. E aí deixa a família mais em evidência ainda, né? E, cara, é aquilo. Aparentemente, se a gente levar em consideração essas coisas citadas anteriormente nessa linha de raciocínio, os soberanos aí das armas ancestrais são literalmente soberanos, né, em algum momento. Eles são pessoas da realeza, né, ou do, enfim, do alto escalão de Wano, como é o Momonosuke, e como muito provavelmente era Toki em algum momento, mas eles não têm o D no nome. Isso vale ser ressaltado. Não foi mostrado na obra que eles têm o D no nome, certo? Certo. Então, esse D pode estar oculto, assim como estava os dos Nefertari, né? Eu acho que pode ter alguma relação aí. E, e ainda assim, os outros dois, né? Que a gente já tem conhecimento, que seria Poseidon e Pluton, eles têm alguma relação com reinos que o Luffy passou e mudou de alguma forma, impactou de alguma forma e trouxe como aliados dele, né? Então, essa história está se repetindo, assim, Joy Boy impactou a vida desses soberanos diretamente e tornou eles seus aliados, sabe? Então, acho que casa muito com a ideia da Vivi agora ser essa terceira soberana, né? E aí ela ser o segundo soberano que os reis dos mares estão esperando nascer. Entendi. Daquela Uma profecia. seria a Poseidon e a outra, então, na sua opinião, seria a Vivi. Isso, a Vivi sendo Uranus, né? A Shira Roche e a Vivi. Que a gente teve elas interagindo aí no Reverie recentemente, né? Então, acho que é algo provável de acontecer, assim, né? Vejo esse cenário acontecendo, sabe? Não acredito que seja 100% isso, nem nada, mas são ideias que eu vejo acontecendo. E aí, Renan, eu queria especular um pouco, já que a gente está aqui para trazer É, alguns devaneios e só viajar um pouco, um, né? só um ponto aqui antes. É, então, por exemplo, a princípio, essa arma ancestral teria funcionado sem todos os três componentes que a gente vem discutindo, Uhum. por causa de Mother Flame, que seria então um combustível, seria uma energia Isso. que fez ele funcionar. Só que se você tem os três componentes juntos, que seria o animal, o soberano e a arma em si, né? Que aparentemente pode ser tipo aquele disco, aquela nuvem que apareceu por cima de Lulusia, né? Aham. É, tá, então assim, você tá especulando da Vivi, e a arma seria aquela coisa que pairou por cima de Luluzi. E o animal? Ele vem da onde? Viria da onde? Então, o animal, a gente viu que é necessário, se a gente seguir essa suposição, é necessário um animal para conduzir ou para energizar, para arrastar, para fazer alguma coisa com as outras armas, certo? E a Certo. gente viu esse soberano em questão, de cada uma desses conceitos, ter essa interação com esses animais. E aí, se a gente parar para pensar, a Vivi tem uma interação direta com o animal desde o momento que ela é apresentada. A Vivi tem ao seu controle o esquadrão de super patos selvagens. E Ah, você não cara, meteu essa não, velho. cara, meti essa porque eu acho que isso é a cara do Oda, cara. Isso é a cara do Oda pegar algo lá de trás, bobo, idiota, como
aquele pato que toma água sem parar, o Karu, e meter ele simplesmente como o bicho que vai energizar Uranus, cara. Eu acho que essa ideia é fantástica. Modéstia à parte. Então manda aí. Não, eu acho que não diretamente os super patos selvagens que a gente vê em Alabasta, mas que talvez eles tenham, que eles sejam descendentes de uma raça diferente, maior, enfim, desses super patos. Lá a gente descobre que eles são super velozes, assim, que eles atingem uma velocidade absurda e que eu acho que é com essa velocidade que eles fazem a Uranus se mover. É com essa velocidade que eles energizam a arma, sabe? O objeto. A gente já viu isso nas histórias há um monte, assim, aquelas cenas onde tem um ratinho correndo numa esteira que faz algum motor girar, sabe? Aquela coisa bem cartunesca, assim. Eu consigo imaginar Uranus funcionando dessa forma, assim, dentro dela, sabe? Os super patos selvagens correndo ali e energizando, assim, uma esteira que faz aquela coisa funcionar, sabe? Gera uma energia e faz aquilo funcionar. Essa é a ideia que eu tenho. Mas, e se a gente parar pra pensar, algo que foi posto em Alabasta é que os super patos eles não voam. Mas o Karu ele quase voa pra salvar a Lily. Desculpa, a Vivi. Tem uma cena onde ela vai cair ou algo assim e ele meio que plana ou tenta voar pra salvar ela, sabe? Eu acho que os antepassados assim desses super patos, eles podiam voar. E talvez isso seja o necessário que falta para esses patos chegarem no mesmo ponto dos antigos, algo assim, sabe? Eles realmente têm essa habilidade de voar. E talvez se uns correm super velozes, os patos de Uranus podem voar de uma maneira super veloz aí, energizando assim esse objeto criado pelo Joy Boy e seus aliados, enfim. Esse é meu devaneio de hoje, Renan. E você tinha colocado uma outra questão mais pro final de você fazia um link com uma coisa que a gente tem na história. Aquele ovo lá Sim, do navio do Roger. sim. Essa aí é uma teoria que tem no fandom há muito tempo, né? De que o ovo no navio do Roger, o ovo do Roger, né? Poderia ter alguma relação com Uranus. Por quê? Porque no capítulo 0, quando o Roger é confrontado pelo Chique, o Leão Dourado, tem aquele ovo no navio e do nada tempestades começam a acontecer e tal, e é o que salva o bando do Roger naquele momento. E acho até que o Chique tá confrontando ele sobre Uranus mesmo, sobre uma arma ancestral. Eu acredito que aquele ovo, no navio do Roger, seja o ovo de um super pato selvagem ancestral. Um que seria grandão, pelo menos, então. E Enorme, seria enorme. Seria ele o líder do esquadrão lá de Alabasta agora, quando nascer, e tá lá esperando todo mundo em Loftail. meu Deus do céu. Cara, Afinal, vale lembrar que a Vivi conseguia se comunicar com os patos, tá? sim, verdade. Eu Não só quero sei, deixar isso aqui. não sei. Outras pessoas não conseguiam, não? Tipo, eles Não, correram nas costas de alguns, não foi? os patos entendiam os comandos ali, mas a Vivi entendia o Karu. E o único Entendi. outro que entendia o Karu era o Chopper, porque ele fala a língua dos animais. Perfeito. É, vamos criar uma ramificação dessa parte aí que eu consegui elaborar mais ou menos agora. Vamos lá. E se Bora. a soberana que os reis dos mares estavam falando fosse a Aissa, aquela menina lá de Skypiea? Ela tinha uma habilidade de conseguir é, ouvir as vozes que o Enel estava apagando, né? Então ela conseguia sentir todo mundo andando na ilha e ela sabia que tinha um conflito em tal lugar, assim.
e que alguém morreu, por exemplo. E isso a deixou muito mal, né? Durante uma parte lá que o conflito estava bem acirrado. Que ela E ouvia as vozes se apagando o tempo todo, né? isso, exatamente. E aí isso a deixou mal, né? Também, né? Uma criança ver sentir tantas mortes assim, né? É complicado. É, às vezes ela pode ainda não ter desenvolvido o poder da mesma forma que a Shirahoshi, né? Que a Shirahoshi é no momento de estresse ali que ela consegue dar um berro e aí os reis dos mares seguram Noah que ia cair em cima da Ilha dos Homens Peixe, né? E salvam todo mundo. Como ela é muito novinha, né? Às vezes ela pode desenvolver isso ao longo do tempo. Sim, mas a idade não é um tanto um referencial, talvez, porque o Momonosuke ele conseguiu dar um comando para Zunisha, né? Mas ele tem que lembrar que ele ficou lá um tempo com o Zunisha e se entendeu com ele, assim, digamos assim, né? Ele treinou para conseguir comunicar melhor com o Zunisha quando chegasse o momento necessário ali. Igual aconteceu em um ano, né, que o Zunisha pelo menos deu uma ajudinha com aqueles navios da marinha ali, que em vez de entrar em um ano, né, eles ficaram precavidos ali e não avançaram. Beleza, então eu coloquei a Aissa. E aí, nessa mesma fase, nós temos em Xandora aquelas cobras que são reverenciadas como os deuses, e aí elas ficam gigantescas. E apesar de elas começarem bem pequenas, né, a gente vê no flashback do Calgara com o Norland, pode ser que tenha alguma que já nasça muito grande. E aí, uma coisa que também nasce de ovo é cobra. Então, talvez, para mim, aquele ovo no navio do Roger pode ser de uma cobra daquelas, bem grandes. E não sei se ela teria algum poder de dar uma baforada de fogo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Aí viagem mesmo, devaneio, para ela conseguir ser o combustível da Uranus. Lá em Skype e Xandó temos os dials e etc, né? E vários tipos já foram extintos, eles falam isso, né? Então, às vezes alguns usos e os dials o pessoal dava para alguns dials, né? Eles estão sem uso há muito tempo, exatamente porque o pessoal não tem mais acesso aos animais que davam origem àquelas conchas. E acabei de pensar aqui também que eu já me, já me vi vislumbrando isso. Se não é um caramujo diferenciado que estava naquele ovo. Um caramujo, talvez, que tivesse uma concha diferente. E isso aqui eu baseei porque eu tava jogando. Lembrei, porque eu tava jogando Chrono Trigger. E no Chrono Trigger Uhum. tem uma carapaça arco-íris. Né? Um Rainbow Shell, né? Um casco de caramujo arco-íris. E aí eles conseguem fazer uma arma disso no Chrono Trigger. E se não tem um caramujo gigantesco, que a gente já viu que tem vários gigantescos, inclusive no Guerma 66, né? O Uhum. castelo é carregado por vários caramujos desses gigantes. E aí tivesse um diferenciado que o seu casco era capaz de gerar a energia ou armazenar a energia que necessária para ativar Uranus. Enfim, acho que em termos do soberano, eu discordaria, iria pro lado da Aissa e o animal é que pega a gente, né? Ainda é É, muito sonho. eu acho que os dois pontos são válidos da Aiza, porque ela foi alguém que demonstrou a voz de todas as coisas ali. A gente pode levar com um haki da observação muito avançado, mas ela parecia escutar as chamas se apagando, ela dizia, né?
que ela sentia as chamas se apagando ali ao longo daquele Battle Royale que o Enel fez ali. E então acho que esse ponto vai muito pro lado dela, porque tanto o Momonosuke quanto a Shirahoshi eles ouviam isso. E só para reforçar o que tu falou, a Shirahoshi não despertou o poder só quando a Noa estava caindo, né? Vale lembrar que ela chamou os Reis dos Mares quando ela era criança, quando a mãe dela morreu. No Entendi. flashback ali da Ilha dos Tritões, quando a rainha Otohime estava morrendo ali, a Shirahoshi dá um berro e os Reis dos Mares aparecem, assim. Dá pra ver eles ao fundo, do lado de fora da Ilha dos Tritões, quase estourando aquela bolha, assim, os irmãos tentando acalmar ela, porque ela muito provavelmente ia fazer os Reis dos Mares invadir a ilha e ia dar uma merda muito grande ali. Gosto muito dessa cena, ela despertou esse poder ainda criança. Ela só não sabia controlar, a gente não sabe se hoje em dia ela já sabe ou não, né? Mas naquele momento ela claramente não sabia. E tanto é que no futuro, quando ela precisa, também é no momento de desespero que ela consegue ativar ali novamente o poder dela e salvar a ilha. Mas só para embasar mais ainda que a Aiza, mesmo sendo criança, acho que ela poderia sim despertar isso se fosse o caso, né? Mas aí o meu ponto de que talvez não seja ela é que ela não vem de uma linhagem de soberanos como vem os outros dois, que a gente muito provavelmente imagina, e que ela ainda é uma criança, né? O Momonosuke a gente viu que ele amadureceu recentemente, então acho que é mais natural que ele vá para uma guerra no final da série, assim, né? E tem essa responsabilidade do que uma criança. E se a gente parar para pensar, se a minha ideia da Toki realmente ser uma das soberanas aguardadas pelos Reis dos Mares e eles falarem que as outras duas ainda iriam nascer, eu acho que faz mais sentido se elas tiverem todas a mesma idade, sabe? Afinal, Entendi. Shirahoshi e a Vivi regulam a idade delas e a Toki muito provavelmente também deve regular mais ou menos a idade delas quando chegou na atualidade, né? Ela muito provavelmente deveria pular mais uns anos e ser ela a soberana nessa minha teoria. Então as três teriam mais ou menos a mesma idade. O Momonosuke que acabou cortando esse lugar da Toki aí quando a Toki se sacrificou e deixou ele como responsável, né? Quebrando essa linha de idade assim, mas e agora teve o plot ali da Shinobu amadurecendo ele, então vai ter realmente mais ou menos a mesma idade de todo mundo ali. Então, acho que esse único ponto contra a Aiza, assim, é que ela ainda é muito jovem, sabe? Pra estar nesse patamar, assim, na minha opinião. Mas com certeza faria muito sentido ter essa relação com os céus, né? Uranus é algo relacionado aos céus, a Aiza é de um povo do céu, e mesmo que a gente pense que os Xandias vieram da Terra, eles muito provavelmente são dos povos que vieram da Lua anteriormente, então ainda assim seria um povo celestial de alguma forma, né? Eles têm as asinhas nas Entendi. costas ali. Então acho que faz muito sentido também ir pro lado de pensar na Aiza, assim. Afinal, a Vivi não demonstrou nenhuma voz de todas as coisas. Eu só realmente acho que se a gente for parar pelo lado mais zoeiro, assim, de ser o pato realmente o animal de Uranus, ela conversa com o pato dela, cara. O que a gente pode falar, assim, é que esse conceito de hack ele já está presente na obra desde o começo. Só que a gente não tinha ele colorido para a gente conseguir visualizar que está sendo usado. Aí o Barba Negra mesmo fala o hack desse moleque era muito grande para ser só 30 milhões, quando sai a nova recompensa do Luffy de 100 milhões. E temos a própria Aissa ouvindo a voz de todas as coisas. Então, se a Vivi tivesse alguma coisa, acho que em Alabasta mesmo ela poderia acabar demonstrando isso. Uhum, Porque pensando por esse lado, né, que eu cheguei a pensar que, vai que Alabasta foi feito num período em que ele não considerava hack, etc. Mas não, ele já tinha isso desde o começo, né, e a gente, depois de Marineford, ganhou essa visualização
o pessoal usando o hack para ficar até mais fácil da gente identificar quando tava ou não, né, usando. Sim. Eu até embasando isso que tu falou, acho que até em Alabasta já existia pelo menos uma ideia de hack, porque basicamente a explicação que o Zoro dá para cortar o aço lá do inimigo dele Verdade. é o conceito do Ryu-Oh, basicamente, que a gente vê lá O no Ryu, ano, né? uhum, sim, Acho que é muito semelhante, assim. Então, acho que pelo menos essa ideia, essa premissa o Oda tinha, e então faz sentido, sim, que já que a Vivi não despertou nada, mas a gente também pode pensar pelo lado de que, por exemplo, o Luffy foi um que despertou o Haki do Rei muito tardio na série. Se a gente comparar com outras pessoas, né? O do Flamengo despertou ainda criança, o Ace despertou ainda criança, e o Luffy despertou com 16 anos. O Zoro despertou com 21. Então, acho que ainda assim com a Vivi poderia despertar depois da primeira vez que ela foi usada. tentar Mas a gente pode tardiamente. parar pensar por outro lado também, de que a série era para ser muito mais curta, certo? Então, talvez realmente a ideia inicial fosse a Aiza, né? Eu não descarto isso, mas depois ele trouxe, sei lá, a Vivi talvez era para ser a soberana de Pluton. Não teríamos o ano, não sei, algo nesse sentido. E foi algo que o Oda foi adaptando. Acho que dá pra pensar por esse lado também. Acho que essas adaptações tiveram ao longo da série, sabe? Cara, muito bom. É, acho que a discussão conseguiu render, né? A primeira parte a gente já tinha mais informações, ela foi bem rápida até. Agora essa parte da Uranus aí, achei que deu bons frutos. Foi bom pra fazer esse exercício de pensar o One Piece, de viver o One Piece, né? E acho que o A gente não Uranus. tem como falar. Eu Desculpa. fiquei pensando aqui agora o seguinte, vamos supor que o governo mundial está usando dessa maneira meio artificial com esse combustível, Mother Flame, a arma Uranus. E aí, na hora H, a arma não obedecer porque a Aissa aparece na trama. Às vezes os chapéus de palha voltam a Pandora também no seu caminho rumo a Laugh Tale. E ela ordena que a arma não funcione naquela hora. Enfim. Às vezes pensei até uma coisa assim de a artificial não sobrepassar o Uhum. natural, digamos assim. O que, que você Mas acha? daí eu gosto do conceito dos animais por isso, tá? Porque o objeto em si, ele não tem essa vida, ele não tem essa consciência, né? Sim, Tipo, a Arca Noa, qualquer um que tivesse força para carregar ela, poderia carregar ela, né? Ela é só um meio de verdade. transporte ali. Claro, isso levando em consideração que todas as armas funcionam iguais e a gente tem toda essa teoria aí que a gente está bolando hoje, levando isso em consideração, né? Mas se parar para pensar por esse lado, acho que ninguém consegue interferir diretamente no objeto. Aí por isso é necessário o animal e o soberano, né? Tipo, se alguém tiver capacidade para arrastar Pluton e pegar um navio de batalha para disparar uns canhões ou alguma coisa assim, sei lá, acho que é possível, sabe? Tá aí o uso de Zunisha, tá? O canhão de Pluton é o canhão de água. Tipo um Blastoise, assim. E é o Boto Zunisha fé. que dispara esse canhão de água. É isso aí. Pensei nisso agora. Então, acho que como o One Piece tem todo esse conceito de que algo é uma arma, depende de quem está usando ela, acho que o objeto em si, ele é uma arma se for energizado, enfim, de qualquer jeito que seja, e utilizado pela pessoa errada, sabe? E mesmo a pessoa certa não consegue parar isso, a menos que ela tenha todas as ferramentas ali, todas as maneiras de recuperar o seu objeto, né? Da hora. E eu falando da cobra ser o animal no ovo lá do navio do Gold Roger,
Ele passou por Xandora, né? Então, passou por vários Passou. lugares. A gente não sabe de onde, mas Xandora, a gente sabe com certeza foi um dos destinos que ele passou. Enfim. Mas daí, sendo a cobra, eu imagino que pode ser uma cobra semelhante àquela de Xandora, mas diferente. Porque a cobra que a gente vê atualmente é a mesma cobra bebê do arco do Noland, 400 anos atrás. E ela ainda assim é bem pequena, né? Aí será que teria um ovo gigantesco de uma cobra gigantesca lá em Xandora mesmo? Ou então pode Só ser fazendo esse simplesmente pensamento. um dragão, né? Porque o pessoal explicou algumas coisas como se dragões existissem em algum momento dos Uhum. eventos, né? E eu acho que talvez um foreshadow que a gente pode ter tido foi com o filler do anime. E tem uma Terra dos Dragões, não sei se você lembra. É um dos primeiros filler, pouco antes deles irem pra Grand Line. É que, primeiro de tudo, eu li o mangá, e quando fui ver o anime, eu só assisti o que é canon. Ah, entendi. Como saiu dublado, né? Eu peguei pra assistir essa parte também. E aí esse dragão, nesse filler, eles têm uma pequena historinha de que eles ajudariam a ter a vida eterna, sabe? Uhum. Aí eu achei interessante a ideia e duvido que pegariam aquele mesmo plot bonitinho ali que eles colocaram no filler, mas se for simplesmente um ovo de dragão, o dragão voa. Se for um dragão principalmente parecido com o Kaido é um dragão devido a Sim. uma fruta, mas ser de Mas fato um dragão que voa, e aí a gente tá falando de Mother Flame e tal, as nuvens, né? Como que são nuvens de fogo, né? Que a Yamato falou que o dragão cria, e aí ele não voa, ele anda no ar criando essas nuvens flamejantes. Aí esse flame flamejante, enfim. Às vezes a gente tá eu, pensando em animais mais palpáveis, mas pode ser um dragão. E o dragão ele tem Bottle Breath, né, para ativar uma sim, Uranus da vida. sim, e eu gosto de pensar que se for um dragão, até já tinha visto essa ideia de ser um dragão em outros momentos, assim, e sempre pensei que se ela tiver relacionada de certa forma com o povo do céu, com Xandora, que nem é o caso do teu pensamento de talvez ser a Aiza aí, a comandante dessa arma, eu acho que seria muito legal se fosse um dragão, uma serpente inca, sabe? Algo voltado para esse lado. Acho que os incas ali tinham uns desenhos de umas serpentes aladas, assim, Ah, que acho que sim. seria um visual bem mais É, bacana do que pegar um dragão chinês e misturar com o povo do Xandora ali e tal. acho que é a Azteca, que é o Quetzalcoatl, que é uma Pode cobra ser. alada. Um nome meio esquisito mesmo, e tem dessas. Se fosse um bicho Acho que, assim, acho que faria sentido para acho a que obra também, uma combinaria boa mais com o referência, visual. né? Para Isso, linkar com uma arma ancestral, né? isso, combinaria bem mais o visual, se for algo relacionado a Xandora sendo algo assim. E eu gosto de a energia de Urano ser algo eólico, sabe? Ser o vento ali. O vento fazendo algo girar dentro da máquina, sei lá. Que aí o Vegapunk conseguiu com a Mother Flame sendo fogo ou não, enfim. Sendo fogo, sendo eletricidade, a gente não sabe. Mas eu gostaria que fosse vento. Por toda essa questão de Urano ser o rei dos céus aí, o deus dos céus e tal. Eu gostaria que fosse por esse lado. Não necessariamente que vá ser, mas é só um gosto pessoal mesmo. Então, da hora demais, hein? É, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Porque chegamos a 1 hora e 5 minutos de podcast. Eu acho que ficou de bom tamanho pra gente. Não, eu acho que da minha parte, o que eu tinha pensado, acho que eu consegui trazer para o pessoal aí. Mas é isso aí, cara. É pato. O animal é com certeza um pato. Acho que não tem nada melhor que um pato para comandar uma arma ancestral. E
Um Queria pedir pato, pra né, galera velho? aí que tá nos escutando, cara, pra comentar aí o que vocês acham, cara. A gente quer muito ter esse feedback de quem tá nos escutando. E compartilhem também com quem vocês puderem aí, com amigos que conhecem a obra e tal. A gente tá quase batendo 100 views aí Na num, teoria, né, num do... episódio. No episódio de teoria, seria muito legal pra gente ter esse marco aí. Bater 100 views seria bem bacana, eu acho. Eu, pelo menos, ficaria muito feliz, acho que a Ana também. E pro pessoal comentar, dar like aí. E comentar qualquer coisa mesmo. Tipo, a gente tá aqui pra viajar, pra brisar. Isso faz a gente gostar cada vez mais da série, de trocar ideia e tal. E às vezes, numa viagem absurda, a gente vem com uma teoria muito legal. E mesmo que ela não aconteça, foi bacana ter essa troca de ideia e essa conversa entre amigos, que é isso que eu e o Renan a gente faz aí há muito tempo já. Então, conversem com a gente aí nos comentários que a gente vai gostar bastante, né, Renan? Exatamente. Todos convidados a mandarem as brisas, porque é assim que a gente vai conter essa ansiedade de ter que esperar 1, 2 semanas para a história ir desenrolando. E quanto mais ela vai desenrolando, vão aparecendo novas perguntas ainda. Então, se a gente não preencher essas lacunas com nossas respostas, para dar uma segurada ali, fica complicado. E essa semana, né, temos a estreia do live action. Como é que tá a expectativa aí, Tawan? Cara, eu tô muito ansioso pra ver isso, cara. Tô muito ansioso. A gente tá tendo vários reviews bons aí de quem viu já um episódio, da galera da gringa que pôde ver alguns episódios da série. Eu achei os trailers muito legais, eu tô realmente muito animado pra ver, pra maratonar, assim. Já convidei a minha namorada pra gente assistir assim que sair. Ela topou, então eu tô bem feliz aí com esse live action. Demorou. E acho que o que eu mais gostei, por enquanto, de tudo, assim, é da caracterização dos personagens. O fato deles terem achado um Luffy da vida real foi maravilhoso pra mim, que aquele Isso é Nhaque muito Godoy é maluco. Ele é o Luffy mesmo, não teve jeito. Isso é muito foda. No começo eu tinha ficado um pouco triste que não foi um brasileiro, sabe? Eu tinha aquela esperança, assim, de fã brasileiro de que eles escolhessem realmente um brasileiro para ser o Luffy. Mas, cara, não tinha como ser outra pessoa a não ser o Inaki, cara. É. O maluco é. Cara, o Oda falou isso, a entrevista. A entrevista não, Eles aquele fizeram videozinho ali. um pequeno. Eles estão fazendo uma série Uhum, de passeios, né, com o pessoal lá no isso. Japão e tudo mais, e aí o Inaki visitou o Oda nas semanas pra trás aí. E foi No maravilhoso BT, esse cara. encontro, né, velho? Muito, muito foda isso. Então, assim, foi da própria boca do Oda que a gente pôde ouvir dizendo que ele tava enxergando o personagem que ele desenhou na frente dele. E, velho, isso pro Inaki deve ter sido muito foda, se já é legal pra nós fãs, assim. Acho que pra ele ouvir aquilo deve ter sido fantástico, assim, cara, porque realmente é muito legal. E aí, o que eu mais tô gostando desse live action são justamente os atores, cara. Essas pessoas que eles encontraram pra fazer aqueles personagens que a gente tanto gosta. São pessoas muito, que parecem ser muito legais, assim, todas elas, sabe? Todas elas compartilham alguma coisa com o personagem que elas vão interpretar e elas parecem se dar muito bem e elas parecem gostar realmente do que elas estão fazendo. Tipo, a Nami, a Emily Rude, né, é super fã da série, dá pra ver que ela conhece tudo. O Zoro também, achei muito foda isso aí. Pois é, e assim, se alguma coisa der errado nesse live action, eu acho que não vai ser por falta de empenho, porque nisso aí eu acho que eles estão de parabéns mesmo por tudo que a gente conseguiu ver até agora, né? Beleza, e aí a gente vai falar aqui no canal também do live action. A gente vai ver se faz review, às vezes, de 2 episódios por podcast. E vamos ver um jeito aí que fica bom para todo mundo, não fica tão cansativo para quem ouve e quem fala, né? Porque se fosse possível resumir os 8 em um, beleza, mas se não, a gente vai decidir o melhor formato aí. E quem tiver uma opinião também de se quiser um episódio por capítulo aqui do podcast e tudo mais, pode mandar pra gente que a gente tá super aberto a sugestões, tá bom?
Então é isso, É Tauan? isso aí. É isso aí, é isso aí. Queria de novo pedir pro pessoal engajar com a gente aí, comentar. Quem puder comentar e trazer a sua ideia aí. Quem não puder e quiser só comentar pato, vai ser muito bem-vindo também. Sim. O Quack, faz o Quack aí nos comentários do vídeo aí que eu vou gostar bastante. E cara, por favor, deixa o like aí que não custa nada pra ninguém e vai ajudar bastante a gente a crescer um pouquinho. Se inscreve no canal do Renan aí que a gente acho que a gente pode alcançar bastante coisa aí com as nossas ideias. Então, Alçar voos mais dá essa altos. moral aí. É isso aí, que nem um pato. O pato anda, nada e voa, né? Bens a O bicho é Deus. completo, irmão. O bicho é completo. Eu acho que o One Piece é um pato. É o One Piece, né? Tudo em um. Isso aí, cara, exatamente. Nossa, é isso, velho, é isso. O One Pato. O D O de Amparo. Duck, né? O D dos D de Meu Duck. Deus, com certeza. Ai, que Ficou, cara, sinistro. eu acho que, cara, é isso, entendeu? Eu acho que a gente descobriu Oda. Oda já era, cara, a gente descobriu tudo. O One Piece é um pato e o dedo daqui é perfeito. Eu acho que não tem mais o que ser dito. Ai, ai. E com isso, vamos ficar por aqui. Pessoal, muito obrigado aí quem acompanhou desde o começo aqui na live, que eu tô vendo que tem pelo menos um espectador e eu tenho quase certeza que não é minha mãe. Então, obrigado por deixar a live aberta aí com a gente. E, Tauan, uma boa noite aí, um grande abraço, cara. Boa noite, meu velho. Tamo junto. Boa noite aí, galera. Valeu Pere, todo pere, pere, mundo. pere, pere. Abraço. Tchau, tchau. Pere, 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 pere. Cacha.